Você é o criador, a criadora da sua própria vida. Você provavelmente já ouviu essa frase e provavelmente você até concorda, mas convido você aqui a refletir mais profundamente o quanto você se sente íntimo, íntima da sua natureza criativa. Meu nome é Juliana Vergueiro, eu sou helper de Pathwork e já convido você aqui para se inscrever nesse canal, para receber essas mensagens, ativar o sino, para você não perder nenhuma dessas notificações, desses vídeos que eu estou gravando. Então, quero fazer esse convite para essa reflexão. Começando, por lembrar da nossa criança, que foi a nossa primeira experiência de como a nossa vida nos tocou, Como a nossa vida se manifestou. Foi através da nossa criança que nós tivemos a nossa primeira experiência, a nossa infância. Nós, enquanto crianças, tivemos a experiência de adultos cuidando de nós, né? Pai, mãe, ou tio, avô, Cuidadores em geral, sempre foram adultos que estiveram ali. Pessoas que representaram então autoridades, pessoas que estavam ali cuidando de nós. E essas pessoas então informaram você, conscientemente ou não, Você recebeu essas informações então sobre como a vida chega até você, como ela te toca. Então a criança, ela realmente recebe, ela realmente é um agente passivo nesse processo. É assim que é a natureza da evolução humana. Nós nascemos crianças, não nascemos adultos prontos, Então a gente nasce de um lugar bem receptivo, recebemos essas informações do ambiente. Então recebemos o prazer, Tudo aquilo que a criança vai receber de prazer, seja uma satisfação da necessidade dela, Da alimentação, de um prazer lúdico, de algo que ela vai ver e vai gostar e vai se interessar e vai desenvolver uma habilidade. Então isso vem de fora, É proporcionado ou não, E também os limites, Aquilo que a criança é proibida de fazer, Aquilo que ela recebe como um não, Como um limite, como algo que ela sente que é desprazeroso, que é ruim, desfavorável para ela, assim que ela sente, Então, nós de fato recebemos de fora o sim e o não, a possibilidade, de vivenciar prazeres, expansão e também a contração, a restrição, o não, recebemos o limite de fora. Então, como nós vivenciamos isso? Como nós internalizamos essas experiências? É claro que isso vai ser em grande parte influenciado por como esses adultos lidaram conosco, o quanto de maturidade, de consciência existia por trás de cada uma dessas ações, dessas escolhas, dessas atitudes. E, sendo humano, se você nasceu no planeta Terra, como eu, com certeza essas autoridades, esses pais, esses cuidadores não foram perfeitos, Assim como, com o maior dos esforços, ninguém é perfeito, Mesmo dando o melhor de si. É a nossa natureza, Em estado de construção, Estamos em obras. Então, aqui nesse plano terreno, nós não podemos esperar a perfeição, embora nossa criança sempre deseje receber direitinho, do jeito que ela quer, E não foi diferente, então, na infância, E nós levamos essa experiência, então, para a vida adulta, porque crescer fisicamente não significa amadurecer, adultecer realmente, O que significa, então, esse
amadurecimento, que é na verdade um grande nascimento, né, para o plano, para a sua espiritualidade interior, para o seu centramento, a sua integridade, né, o seu nascimento do seu eu verdadeiro. É justamente você poder internalizar bons pais dentro de você. O que significa isso, né? Então, o que foram os maus pais que nós internalizamos? Justamente os nossos cuidadores, né? Os nossos pais, com as suas imperfeições naturais, eles erraram, entre aspas, né? Eles erraram com a humanidade deles e acertaram ao mesmo tempo, né? Então, nesse erro, vamos dizer assim, com a falta de consciência natural de um ser humano em construção, muitas vezes o amor e o limite foram dadas de formas distorcidas. Esse é o ponto. Então, como que o amor pode ser dado de uma forma distorcida, como o limite, que também é amor, né? O sim e o não, como isso pode ter sido dado de uma forma distorcida? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, uma criança que recebe o amor, o prazer, essa expansão na forma de uma falta de limite, né? Na forma de uma falta de conexão entre causa e efeito, né? Entre saber que existe um preço a pagar por algo. É importante que a criança ela possa crescer tomando consciência dos preços a pagar, certo? Por exemplo, é, compreender que se você, um exemplo que me veio à cabeça agora que eu vivo com meu filho, né? Se eu dou um copo de vidro para ele na mão, né? Ele tem um certo jeito de segurar, ele vai aprender que se ele quer tomar no copo de vidro, ele não pode jogar no chão. Se ele joga no chão e quebra, ele precisa entender, vendo ali que quebra, tem uma consequência. Se eu, como mãe, né, dou essa liberdade dele, por exemplo, usar um copo de vidro e não deixo ele ter a responsabilidade de saber o efeito daquilo, né? Uma vez aconteceu de quebrar um prato, alguma coisa, e muitas vezes a gente tem esse impulso de não, vem cá, não sei o que, não toca, não vê, né? Segura ele logo. E ele tava quietinho, ficou assustado, né? E, e aí eu mostrei pra ele, falei, olha filho, aqui ó, quebrou. Quando quebra, isso aqui ó, tem vários cacos, né? A mamãe vai limpar, você não vai tocar. Mas eu mostrei pra ele o caquinho, falei, ó, esse caquinho aqui ó, ai, 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 assim que eu brinco com ele, né? Fui simbolizando, ele tem 1 ano e meio, né? E ele entendeu, por exemplo, o efeito, né? Não sei se esse foi o melhor exemplo que eu dei, né? Porque não é que eu ensino meu filho com um copo de vidro, mas o tempo inteiro. Mas isso foi um exemplo que me veio à cabeça. Então, dele entender causa e consequência, né? Então, se eu impeço ele de ter a noção de que causa e consequência existem, né? Existe um preço a pagar. Se eu quero, então, segurar um copo de vidro, eu preciso saber manejar aquele copo de vidro, né? Por exemplo. E se eu não dou essa oportunidade para a criança, eu simplesmente entrego vamos dizer assim, o bônus sem o ônus. E isso é muito perigoso para a criança, né? Em que sentido? Ela precisa aprender, todos nós precisamos aprender, e isso pode ser feito em qualquer idade, né? Na vida adulta, estou querendo dizer que se você não aprendeu na infância, esse é o momento, né? Então, nós precisamos ter a oportunidade de saber o preço das coisas, né? O custo da responsabilidade, né? O custo da liberdade, aliás. Né? A liberdade tem uma responsabilidade e é muito saudável eu poder saber isso, né? Se eu nego à criança essa responsabilidade, esse aprendizado sobre a responsabilidade, eu também vou negar a ela uma parte importante da vida, a oportunidade dela crescer com segurança, né?
tomando a responsabilidade, aprendendo, né? Ok, me veio essa imagem, esse exemplo do copo de vidro. Mas vamos pegar algum outro exemplo, né? Muito mais trivial, né? Da vida do cotidiano. Então, a alimentação, por exemplo, é uma coisa tão comum, né? Então, se eu quiser agradar o meu filho o tempo inteiro, fazendo as vontades dele, né? Se a criança, então, é isso que ela vai querer, é claro, né? Que a gente atenda o tempo inteiro às vontades. E ela não quer pagar os preços porque a criança ela é muito receptiva, ela simplesmente quer receber, é da natureza da criança, né? Então, se eu dou, meu filho ama banana, então se eu dou banana o tanto que ele pede, né? Ele vai se alimentar somente de banana. Eu, como adulta, né, tenho ali o dever de zelar por algo que ele não tem condição ainda de zelar, né? De saber discernir. Nossa, eu não posso comer só banana na minha vida, né? Então, eu dou esse limite, né? Quando eu não dou esse limite e deixo simplesmente ele receber tudo o que ele quer, a criança também não vai saber, né? Ela não vai ter esse elo de compreender, então, qual seria o dano disso, né? E é claro que a gente não vai fazer isso com a criança, né? A gente não vai deixar ela aprender sozinho algo que ela não tem essa capacidade ainda. Mas nos pequenos elementos, nas pequenas coisas da vida, a gente vai então mostrando, né, para a criança que o prazer também tem uma responsabilidade, a liberdade tem uma responsabilidade. E eu posso aumentar a minha liberdade na medida em que eu tenho condição de me responsabilizar por aquilo, né? Então, muitos de nós, né, a grande maioria de nós, não teve não teve muitos exemplos, muitas vivências sobre isso, né? E da mesma forma, nós experimentamos o não, o limite, né? Que também é maravilhoso e importantíssimo, assim como essa permissão de ir para o prazer, né? Que a criança tem, né? Então, também experimentamos o limite, mas nem sempre da forma mais ah, consciente, mais madura. Muitas vezes a gente recebeu limites, a criança ela recebe limites de uma forma também distorcida, né? De uma forma, às vezes, com muito mais agressividade ou até limites demais, onde a situação poderia permitir um pouco mais de flexibilidade, né? Então, tá tudo certo, né? No sentido de que o que nós recebemos foi aquilo que foi possível para os nossos pais, para os nossos cuidadores e se esse vídeo está chegando aqui para você agora, né? É um sinal de que está na hora de você retomar as rédeas da sua vida agora, né? Olhando para tudo isso e vendo que imagens que eu fiquei do passado, né? Das experiências que eu tive. Será que eu tenho a imagem, né? Eu tenho essa sensação, essa expectativa para com a vida de que a vida venha e me dê todos os meus prazeres sem eu ter que pagar preço nenhum por isso, sem eu ter que me responsabilizar em nenhum sentido por isso? Será que eu tenho uma vivência com relação aos nãos, uns limites, que ficou fixado em algo muito duro, como alguém me proíbe de fazer isso, né? Alguém causa uma barreira, né, na minha vida, alguém coloca um impedimento, alguém é o responsável por eu não fazer algo que eu gostaria ou não conquistar algo que eu gostaria? Será que eu tenho essa imagem? Que experiências lá do passado me levaram a cristalizar essa imagem? E ok, se foi isso, porque é parte da tarefa de qualquer ser humano investigar e ir dissolvendo essas imagens, porque não tem quem não tenha, né? Tudo bem, então, se, né, chegou nesse ponto, percebeu, eu tenho essa relação com a vida, né? Eu espero que a vida ou alguém me dê algo muito maravilhoso e eu não quero fazer nada para isso, eu quero simplesmente receber. Ou então, eu tô super tenso, sempre lutando com a vida, porque eu sempre acho que tem alguém me impedindo
de fazer ou de conquistar aquilo que eu quero, né? Então, se você tem qualquer uma dessas imagens, né, que foram as únicas alternativas que a criança teve receptivamente, é o momento agora de investigar. Ok, eu tive essas vivências e eu internalizei isso. E agora, como é que você pode retomar, né, se reconciliar com a sua natureza criativa, que é o quê? Você compreender que você tem dentro de você o poder e a capacidade de se educar através, claro, sempre do autoconhecimento, através do seu autoestudo sério, dedicado, né? com, com uma fonte confiável, né? de trabalho interior, para você ir se lapidando, para olhar os seus nãos, as suas barreiras, né? As suas distorções, as suas crenças arraigadas, e então liberar dentro de você essa flexibilidade que vai te ensinar, vai te reeducar internamente. A sua própria consciência superior vai se colocar disponível dentro da sua vontade, dentro da sua intencionalidade para que isso aconteça, para você se tornar então um, um pai, mãe dentro de você, né? Pai e mãe, a gente coloca essa internalização, esse adulto interno, então, que vai, ao mesmo tempo, te educar sobre os limites, sobre os preços a pagar, vai te colocar na realidade, né? Vai te tirar daquele pensamento fantasioso, mágico, de que as coisas deveriam acontecer assim, porque é o meu desejo, minha vontade, porque eu gostaria muito, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo, né? Coloca os pés no chão e vê qual é a realidade, onde eu quero chegar, qual é o preço a pagar para isso, de fato, né? O que eu tenho que me movimentar internamente. E ao mesmo tempo, também ser aquele eu dentro de você que vai cuidar amorosamente, vai escolher coisas maravilhosas para você, vai ser aquela pessoa que vai te dar forças e falar: eu quero dar isso aqui para você porque você merece, você é importante para mim, né? Porque eu quero ir para essa direção, eu quero experimentar esse prazer com responsabilidade, eu quero experimentar essa liberdade interior. E por isso eu vou aprender a me responsabilizar. Então é um bom equilíbrio, né? Entre dever e prazer, preços a pagar e a sua capacidade de criar o melhor para você, né? Então esse é o convite, né? É um estudo contínuo, contínuo, né? Não acaba. E, e é realmente libertador você poder se desvencilhar então das imagens, né, gradualmente, com o trabalho interno, com o autoestudo, com muita humildade, pedindo ajuda, recebendo ajuda, né, interna, externa, porque ninguém caminha sozinho e temos muitos pontos cegos e resistências. Então, para você, de fato, poder começar a trilhar um caminho de reconciliação, né, de intimidade com o seu poder criativo, sua capacidade criativa, a capacidade de criar a sua realidade de uma forma cada vez mais harmônica, cada vez mais prazerosa, cada vez mais consciente, mais responsável e mais livre. Então, essa é a reflexão de hoje e também o meu convite para que você possa olhar para si e trazer mais liberdade, mais espaço interior, mais criatividade para a sua vida. Se você gostou desse vídeo, se você quer se conectar mais com esse conteúdo, ter mais elementos para se trabalhar, para se desvencilhar então dessas imagens, desses obstáculos, assine aqui o meu canal e também acione o sininho para que você não perca nenhum desses vídeos.